Olá! Durante a infância e adolescência, é muito comum os pais se preocuparem com a altura e o crescimento dos filhos. E as crianças que não crescem tanto quanto os colegas e amiguinhos também podem sofrer com isso, aumentando a angústia dos pais. Essa preocupação é consequência de uma série de padrões estéticos estabelecidos pela sociedade. O processo de crescimento é influenciado por fatores genéticos. Mas será que hábitos de vida também interferem? Distúrbios hormonais também podem resultar em dificuldade para crescer? Em meio a tantos fatores, fica a pergunta: é possível fazer tratamento para crescer? Como a medicina pode ajudar? Existem casos em que tomar hormônio do crescimento é indicado? E ele apresenta efeitos colaterais? Essas perguntas vão ser respondidas durante o programa de hoje. Vamos falar sobre crescimento. Então, fique com a gente. Está no ar Pense Saúde. Participam conosco hoje a endocrinologista pediátrica doutora Juni Carvalho Castro e os endocrinologistas Dr. Levimar Rocha Araújo e doutora Beatriz Santana Soares. E você sabe que o programa Pense Saúde é feito para você e com você. Então ligue, participe, mande perguntas ou comentários. Nossos telefones de contato são 3469-2531 ou 3469-2532. Se quiser, pode participar também por e-mail. Nosso endereço eletrônico é saude@tvhorizonte.com.br. E os comentários e perguntas serão lidos no quarto e último bloco do programa. E eu agradeço a presença de vocês aqui. Eu gosto de repetir que as pessoas de casa nos ajudam a fazer o programa durante o programa e antes dele ir ao ar, dando sugestões de temas, uma coisa que você também pode fazer. E esse tema foi sugestão que as pessoas às vezes me param na rua: por favor, faz um programa sobre distúrbio do crescimento, que é uma coisa que angustia muito os pais. E eu gostaria de começar, então, a gente falou aqui na abertura que existe uma influência genética, uma predisposição genética, que pode influenciar no crescimento, né, da pessoa. E ela nasce, a gente tem que pensar nisso, pensar no pai, pensar na mãe, na altura do pai e da mãe, para a altura da criança? Você tem de pensar na altura do pai, na altura da mãe e quais foram as condições que essa criança recebeu intraútero. Às vezes tem uma mãe grande, tem um pai grande, mas por algum motivo que foge ao controle do pai e da mãe, o útero foi um ambiente adverso. Essa criança vai nascer pequena. Então, embora ela tenha geneticamente, teoricamente, ela teria uma genética de altos, ela nasce com prejuízo no crescimento. São umas crianças que são chamadas pequenas para a idade gestacional e que tiveram algum sofrimento intraútero. Certo. Mas isso ao longo, depois que dessa criança nasce, isso também vai interferir ao longo da vida dela? Isso pode interferir ao longo da vida ou não. Você só vai ter uma resposta depois de 3, 4 anos, quando você vai ter um ajuste na curva. Ou ela volta para a curva parental dela, ou da genética da família, ou ela vai ficar abaixo. São grupos especiais de crianças que precisam ser olhadas com um olhar especial. Além desse fator genético, o que mais interfere nesse crescimento? Várias coisas, Márcia, interferem no crescimento, sim, da criança. Na verdade, quando falou da criança pequena, a gente pode lembrar também que pode nascer uma criança muito grande, né? A filha de uma mãe diabética, então ela vai receber um hiperestímulo, e com esse hiperestímulo, que é o hormônio insulina, ela vai crescer e vai nascer com 6 quilos, 6,5 quilos, né, que também é uma outra patologia. Mas isso também interfere no crescimento? Se ela, numa fase inicial, sim, né, porque ela já nasceu grande. Não que vai interferir nessa estatura final. Né, ela pode ter algumas outras complicações que têm que ser olhadas e avaliadas. Na verdade, a nossa ideia sempre é que o que faz crescer é só o hormônio do crescimento. E a criança, com ou sem hormônio do crescimento, ela nasce do mesmo tamanho que uma criança, vamos colocar, uma criança normal. Então, outros fatores, você me perguntou sobre os fatores, outros hormônios e outros fatores influenciam sim. Então, o hormônio insulina, o hormônio da tireoide, o hormônio do crescimento, que nós estamos falando aqui hoje, né, na puberdade, os hormônios sexuais, são hormônios, bem como a alimentação, as condições
de vida, o carinho, né? A noite bem dormida de sono. Isso tudo nós vamos discutir ao longo do programa, mas que são influências, sim, para o crescimento dessa criança. Bom, já que ele tocou no hormônio do crescimento, doutora Beatriz, o que é, então, esse hormônio do crescimento? O hormônio de crescimento, então, ele é uma proteína, né, um peptídeo, que é secretado por uma glândula que todos nós temos. É uma glândula que fica na região central. Se nós traçássemos, por exemplo, uma linha paralela, ela fica exatamente atrás do nariz, chama hipófise. Essa glândula, então, ela secreta, além do hormônio de crescimento, outros hormônios. E esse hormônio é secretado de acordo com o estímulo que vem de uma outra região do cérebro, que é o hipotálamo. E é secretado de acordo com a necessidade. E de que forma que ele atua no nosso organismo? Ele atua de duas formas. Ele tem uma ação direta do próprio hormônio de crescimento no seu receptor, mas a sua forma básica e mais importante de ação é através de uma produção de uma outra proteína chamada IGF-1, que é uma proteína que tem uma ação semelhante à insulina, chama insulina-like, na verdade, e ela age, o IGF-1 faz com que haja, então, a ação final, que é o crescimento, especialmente o crescimento linear, né? O crescimento em relação ao esqueleto mesmo, linear, e uma série de outras ações. O IGF-1 também atua no metabolismo, tem ação, como eu disse, insulina-like, parecida com a insulina, e tudo através dessa secreção do hormônio de crescimento no receptor hepático do fígado, que aumenta a secreção dessa proteína, que é o IGF-1. Tá certo. Esse hormônio, às vezes as pessoas que têm problema na família falam, o menino que tem dificuldade de crescer precisa dormir mais ou precisa ter uma boa noite de sono. Existe essa relação do hormônio de crescimento com a atuação dele? Ele atua mais à noite? Existe isso? Ele tem um ciclo de excreção, de secreção noturno. Então, ele vai dando picos, né, como ela falou, pela hipófise, e ele é modulado pelo sono mais profundo, o sono REM. Não há uma comprovação que se você não dormir, você não cresce, mas há indícios que se você dormir, você cresce. Então, como não há uma comprovação, você sugere, e aliás, para uma criança ter uma boa saúde, em outros aspectos, inclusive a questão do estresse, é bom que a criança tenha uma noite de sono repousante, como o Levimar falou no começo. A saúde, ela não é só a saúde, doença ou não, mas em situações de estresse, uma criança que deita muito tarde, que fica julgando, super estressada, ou grupos familiares muito estressados, ou situações de atrito, o estresse, ele causa alterações de crescimento, isso já está demonstrado. Isso que a Júlia falou, eu acho extremamente importante, é que hoje em dia a gente acha, é comum a gente imaginar que quem tem estresse é só nós, né? Só os adultos, né? Só o profissional, e a criança tem estresse. E esse tipo de estresse é um estresse extremamente prejudicial. Esse estresse durante o joguinho, né? É deitar muito tarde, ficar mais tempo na televisão, no videogame. A hora de tela hoje tem aumentado muito. Isso leva a criança a ter uma alimentação que não é saudável, comer muito rápido, né? São fatores que vão influenciar, sim, no crescimento. Ser mais sedentário, às vezes, com também, certeza, né? Brincar né? menos. Brinca menos, ela tem menos estímulos para esses picos. Na verdade, o hormônio do crescimento, né, a Beatriz comentou isso muito bem, né, a secreção fisiológica do que acontece, mas a gente vale lembrar que todos nós vamos ter essa secreção. E o hormônio do crescimento passou pelo fígado, foi transformado em IGF-1, como ela comentou, e vai ter a sua atuação sobre as articulações, né, sobre outras partes do nosso organismo, sobre a pele, mas sobre essa estatura também. Então é importante a gente também diferenciar crescer e desenvolver. Então, não adianta ter uma criança gigante, mas sem um desenvolvimento correto. São duas coisas diferentes. E para isso eu tenho que ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono e atividade física.